Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Gabriela, eu sou estudante de astrologia há mais de 14 anos. Também fui advogada, sou ainda advogada, mas há 4 anos trabalho exclusivamente com astrologia. A astrologia se apresentou de uma forma muito interessante na minha vida. Quando eu era muito nova, com apenas 13 anos, a minha mãe era amiga de uma grande astróloga, mas eu era uma jovem muito imatura e ela fez a leitura do meu mapa astral e eu odiei. Então eu passei anos sem o menor respeito, não dava a menor credibilidade para a astrologia. Quando eu fiz 33 anos, eu já era uma advogada bem-sucedida, trabalhava numa grande empresa e trabalhava numa área muito interessante, que é a área de M&A, trabalhava com desenvolvimento imobiliário. Então, eu recebia a documentação de todas as partes envolvidas em grandes negociações. Às vezes, eu tinha que fazer um único contrato para 20 partes. E nessa época, numa escola de cabala, uma escola que me ensinou muito, eu conheci a astrologia com outro olhar, né? A astrologia realmente é irmã da astronomia, que fala de energias, fala de matemática, fala de algo muito real, muito palpável. Tanto que hoje, quando alguém me fala eu não acredito em astrologia, eu acho muito estranho. Você não acredita em quê? Você tá vendo os astros, né? Você só não entende, você só não tem acesso ao significado deles. Então, nessa época, como eu era advogada e tinha ali alguns clientes muito desafiadores, eu fazia o mapa astral deles. E a astrologia me ajudou muito a entender a necessidade daquele cliente e usar de uma linguagem que ele pudesse ter a sua necessidade atendida e de que eu conseguisse convergir grandes negócios. E eu fiz isso durante 10 anos, sem, obviamente, que nenhum dos meus clientes soubessem, mas eu estava usando a astrologia, também estava me certificando de que aquilo realmente funcionava, né? Então hoje, que eu trabalho exclusivamente com astrologia, eu digo que a astrologia não pode, não deve ser usada como um oráculo. Isso é um desrespeito tanto a uma sabedoria tão preciosa. A astrologia é uma herança, né? É um legado dos nossos ancestrais. Foi o primeiro conhecimento organizado da humanidade. Os registros mais antigos, tanto de monumentos, como a gente tem aí Stone Age, tantos outros monumentos, que eles eram observatórios. E aí, daí vem a relação da posição dos astros e o comportamento humano. Então hoje que eu tenho esse respeito pela astrologia e que eu também sei a força, o poder da nossa alma e a nossa capacidade de transcender toda e qualquer influência astrológica, eu me nego a usar a astrologia como um oráculo. Então aqui a gente não trabalha com astrologia preditiva. Aqui a gente trabalha com astrologia para o autoconhecimento, também astrologia eletiva. Vou explicar a diferença. Na astrologia preditiva, você faz previsões do que vão acontecer. Então o astrólogo ele se coloca numa posição de um oráculo, né? O que, na minha humilde opinião, é uma manifestação do próprio ego do astrólogo, aonde ele vai ficar numa posição muito confortável, ele pode até te influenciar a tomar alguma decisão quando ele diz que algo vai ou não acontecer. Eu tenho muito cuidado com isso, eu não quero influenciar no livre-arbítrio de ninguém, por isso eu não trabalho com astrologia preditiva. O que eu trabalho é astrologia eletiva, aonde a gente vai, junto com o cliente, encontrar o melhor período para ele desenvolver tal aspecto. Nesse lugar, a gente não diz o que vai acontecer, a gente sugere para o cliente qual período, qual energia vai estar mais forte na vida dele.
Isso é astrologia eletiva. E o mais importante aqui é a astrologia para autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal de cada cliente, aonde a gente vai entender as forças dos mapas, vai entender quais são os aspectos mais desafiantes, aprender a gerenciar esses aspectos e o mais importante, aprender a desenvolver as forças para atingir sempre os próximos degraus no nosso desenvolvimento. Então, aqui eu vou falar muito sobre desenvolvimento pessoal e astrologia. Eu também sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, então entendo a importância do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e que nós temos que aprender a utilizar essa ferramenta incrível que é o nosso cérebro. Tudo isso vai estar junto aqui com a astrologia, que é o nosso mapa, né? Esse presente do universo para nos guiar, nos indicar direções, nos trazer muitas informações. Vou deixar também aqui os links de contato e também de outras redes sociais, mas vamos aqui aproveitando que o Sol está em Gêmeos e estamos aí com a Lua que vai crescer em Virgem. Então a gente tem um momento muito legal para falar de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano e o mais importante, a gente tem aqui com a astrologia um guia que nos mostra a direção que a gente deve seguir nesse nosso caminho. Então, muito obrigada, seja bem-vindo e espero trazer muita coisa aqui que eu possa ser esse canal da sabedoria da astrologia e para você. Muito obrigada.